Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos nessa série sobre medo e queria pedir licença a vocês para clamar a cada pessoa que escuta essa gota. Façamos uma oração pelo Brasil, uma prece pelo Brasil. Amanhã é um dia muito importante porque nós vamos declarar o nosso voto. Eu creio que precisamos exercer o nosso papel de cidadão. Os cristãos, eles são cidadãos do céu e cidadão da terra. Os cristãos, eles votam com integridade, com verdade, com consciência. Os cristãos votam sem violência. Os cristãos votam com consciência. Os cristãos, eles param e refletem. O outro também tem direito de expressar sua opinião, tá bom? Quando falamos de medo, eu lembro que lá em Mateus capítulo 14, quando Pedro, com aquele medo expressivo, ele olha e não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, porque ele estava andando sobre as águas, de repente já não consegue mais. E Jesus disse para Pedro: Pedro, não tenha medo, não temas, sou eu estou aqui. Olha que interessante. Deus se manifesta com a voz, porque ele já estava com a presença. E às vezes nós não percebemos que precisamos da voz de Deus, precisamos da presença de Deus, e a voz de Deus é a palavra. A presença de Deus é a nossa consciência. Onde você está, Deus está com você. Isso é a presença de Deus, é a consciência que eu devo ter. E a voz de Deus é a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender o que a palavra diz. E a palavra disse para Pedro: Pedro, não tenha medo. E a equação para vencer o medo, para adestrar o medo, é bem simples. Se você tiver menos Deus, você vai ser conscientemente reduzido. Menos Deus, você vai ser reduzido. Mais Deus, você vai ser aumentado. Menos Deus é igual a mais medo. Mais Deus é igual a menos medo. A equação do adestramento do medo é esta. Então, se eu aprender essa equação, eu vou vencer todos os medos da minha alma. Eu vou vencer todos os medos da minha vida. Se eu tiver consciência dessa equação, eu vou ouvir a voz de Deus o tempo todo. Não tenha medo, sou eu. Não tenha medo de decidir. Não tenha medo de escolher. Não tenha medo de ir. Não tenha medo de vir. Não tenha medo de deixar ir. Não tenha medo de dizer não vá. Não tenha medo de tentar de novo e de novo. Não tenha medo de ousar. Não tenha medo de achar que vai ou não vai dar certo. Tente. Peça ajuda a Deus. Então, gente, que o Espírito Santo ajude-nos a entender que o grande sucesso, nós estamos caminhando, só faltam 2 ou 3 gotas para finalizar essa série sobre adestramento do medo. Mas precisamos entender isso. A equação da vida, a equação da vitória, a equação para adestrar o medo é isso. Menos Deus igual a mais medo. Mais Deus igual a menos medo. Senhor, como eu te agradeço, Pai, porque eu quero viver com essa equação na minha vida. Eu quero ter plena liberdade para poder escolher que eu quero mais de Deus. E quando eu quero mais de Deus, eu digo que eu preciso negar a mim mesmo. Mais de Deus é menos de mim. E mais de Deus, com certeza, vai ser menos medo na minha vida. Mas se eu não tiver mais de Deus, consequentemente eu vou ter menos de Deus. E à medida que eu vou tendo menos de Deus, eu vou ter mais de eu. E à medida que eu tiver mais de mim mesmo, os medos vão aumentar, porque menos de Deus é mais medo. Então, Senhor, nos ajuda a termos mais de Deus, porque quem tem mais de Deus vence os seus medos, adestra os seus medos, isto é, tem menos medos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa série de gotas. Eu peço ao Senhor que cada pessoa amanhã tenha o seu coração em espírito de oração pelo nosso país. O Senhor abençoe, Pai, ao candidato Haddad e sua família. Abençoa, Senhor, o candidato Bolsonaro, a sua família. Ó Deus, eu não sei quem será o presidente do Brasil, mas eu gostaria de te pedir, qualquer que seja, ou Bolsonaro ou Haddad, que a mão do Senhor esteja sobre a vida dele. Que o Senhor conforte, console e trabalhe no coração, tanto de um quanto de outro. Que o Senhor pacifique o nosso país. Que as pessoas respeitem os resultados, ou o resultado, melhor dizendo, da urna.
e que a bênção de Deus venha sobre o nosso país, em nome de Jesus. Amém.